Olá, amigos, bom dia. Vamos estudar hoje a questão 242 da obsessão. Ainda estamos no capítulo 23. E continuamos falando da obsessão, pois esse é um estudo que devemos fazê-lo com todo cuidado, com todo apreço, né? Buscando compreender, buscando entender o que se passa conosco, os porquês de algumas coisas que nos acontecem, porque muitas vezes nós somos afastados dos trabalhos de desobsessão, da educação mediúnica, e muitas vezes isso a gente não compreende, né? E por não compreender, reclamamos, achamos ruim, vamos acusando as pessoas que querem, que não querem o nosso bem, enfim. Mas quem está a parte da situação, principalmente os orientadores, né, as pessoas responsáveis pelas equipes de trabalho, elas têm que ter o senso e a visão de observação diante de seus trabalhadores, de seus médiuns, para que eles não se envolvam nos emaranhados, nas teias dos irmãos ainda menos esclarecidos, e também para que ele não se engane, como frequentemente acontece com muitos médiuns que desconhecem o processo obsessivo. Então, para que nada disso aconteça, é preciso que tenhamos o conhecimento, o estudo, a prática diária de nossa vivência, observações importantes que devemos fazer, porque se acontecer alguma coisa de anormal, que nós possamos sentir ou ver e aí buscar a ajuda necessária, tá certo? Então, desde a obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade. É também um dos mais frequentes. Além disso, não haveria demasiados cuidados em combatê-la, porque, além dos inconvenientes pessoais que dela podem resultar, é um obstáculo absoluto à bondade e à veracidade das comunicações. A obsessão, em qualquer grau que esteja, sendo sempre o efeito de um constrangimento, e esse constrangimento não podendo jamais ser exercido por um bom espírito. Disso resulta que toda comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita e não merece nenhuma confiança. Se algumas vezes nela se acha algo de bom, é preciso tomá-lo e rejeitar tudo o que é simplesmente duvidoso. Eis aí um bom conselho para todos nós, principalmente médiuns, para que nós não nos melindremos, né? Porque, infelizmente, as pessoas são muito melindrosas, principalmente no meio espírita. Infelizmente eu tenho que dizer isso, não é verdade? Mas não é auxiliadora. São muitas pessoas que estão no meio, que são dirigentes, ou que são orientadores, ou que são observadores, enfim. É uma coisa que é muito difícil, na realidade, é as pessoas aceitarem o bom conselho. Né? Por isso que tem o ditado, conselho se fosse bom, seria vendido. Pois é, mas não é bem assim. Conselho é bom, e quando a gente quer realmente aceitar esses conselhos, nós tenhamos a certeza que não vamos sair por caminhos outros. Mas aí o melindre existe e é muito forte dentro da casa espírita. Nós devíamos ter que, como espíritas, como estudantes, né, do espiritismo, estamos ali reunidos porque somos pessoas doentes, almas doentes, né? E até Jesus, né, ele disse: eu não vim para os sãos e sim para os doentes. E nós ali nos encontramos para aprender, né? E para parar um pouquinho de sofrer à toa,
O sofrimento existe, mas a gente tem que entender o porquê do sofrimento, não é verdade? E na casa espírita nós estamos para aprender tudo isso, né? O Espiritismo nos esclarece tantas coisas, né? Não nos deixa leigos, né? Nós, acredito eu, que nós devemos sempre observar tudo aquilo que a gente está aprendendo, que está estudando, que a gente escuta, é muito importante. E quando se trata de médiuns, esses sim, são mais importantes ainda, têm que ser muito mais precavidos, muito mais vigilantes, né? Porque a mediunidade é algo muito bom, muito bonito, desde que você saiba exercitá-la. Eis a questão, saber exercitá-la. Porque o exercício da mediunidade, ela vem trazendo muita responsabilidade, né? Ela vem exigindo a sabedoria e o que é mais importante, qual a finalidade do médium? É usar sua mediunidade para si próprio? Claro que não, né? É ser o instrumento, ser o intérprete daqueles que precisam e também propor, ajudar a fazer com que outras pessoas se sintam melhores. É o objetivo de cada médium. Então, quando a gente observa que deve ser assim, então nós não devemos ser melindrosos, ser mais vigilantes, orar mais e observar também. Então, como Kardec aqui nos aconselha, a obsessão é um dos escolhos da mediunidade, né, é algo que tem que ter muito cuidado, é preciso combater, né? Principalmente porque quando a pessoa está com um processo obsessivo, ela ela sofre algumas ações e ações muitas vezes complicadas desses nossos irmãos, né, inferiores e tudo aquilo que traz de inconveniente para a mediunidade. Então, a comunicação, a escrita, ela não deve ser tomada por veracidade, sim, é preciso que até o médium se abstenha, né, de tais comunicações, mas é difícil, porque é algo que as pessoas não percebem, né? O médium não percebe logo. E aí, quando começa a acontecer os constrangimentos, né? As vergonhas que muitas vezes se passa, então, quando o médium não é orgulhoso, ele busca ajuda. Né? Quando ele é orgulhoso, ele vai se deixando levar, se arrastando por esses irmãos e passa a processos mais difíceis. Né? Então, a comunicação dada por um médium que está no processo obsessivo, ela não é digna de confiança. O próprio Kardec disse isso, né? Então, até mesmo se vier uma verdade no meio de tudo isso, é preferível rejeitá-la, né? Para que não aconteçam outros fatos, venham ocorrer outras situações mais difíceis. Como eu digo sempre, eu sempre tenho exemplos, né? Porque nós que vivemos dentro das instituições espíritas, no meio espírita, a gente sabe, conhece, a gente é testemunha de muitos fatos, né? E eu posso contar um caso para vocês de uma instituição que nos trabalhos de desobsessão, o médium, ele era um médium repetitivo, quer dizer, só um espírito se comunicava e daquele mesmo jeito, as mesmas palavras, as mesmas atitudes, e o médium, ele não achava, não acreditava que fosse um caso obsessivo, continuou o dirigente também, por outro lado, desconhecendo desses fatos, acreditava em tudo que ali estava sendo passado, e nós como os observadores, né, a gente vai observando tudo isso, e muitas vezes no final dos trabalhos, esse mesmo médium dava comunicação de um espírito de luz superior que vinha ali aconselhar. E quando a gente ia observar, né, naquilo que estava sendo dito, as palavras que estavam sendo soadas, o conteúdo da mensagem, nada tinha que acrescentar, pelo contrário. E percebíamos mesmo que havia ali espíritos mistificando e que o médium estava ciente de que era o seu mentor que estava fazendo aquilo.
Então, meus queridos irmãos, é preciso ter muito cuidado, né? Muito cuidado para que a gente não caia nessas situações. E se cairmos, porque somos pessoas normais, se isto acontecer, que tenhamos a consciência de pedir ajuda, de pedir orientação, ok? Na próxima semana a gente continua já observando alguns caracteres, como se reconhecer a obsessão, tá bom? Tchau, tchau!